Voltamos com a TV Mundo do Marketing, debatendo sobre a carreira e a profissão de marketing. Agora vamos falar sobre a famosa geração Y. O Fernando acabou de dizer que tem doutorado em geração Y, que é a geração que está aí nas empresas, estão tomando o controle das empresas e que as empresas também têm que aprender a lidar com eles e eles lidarem com a empresa. Como é que faz esse meio de campo, né? Como é que a empresa lida com a geração Y e como é que a geração Y deve, que expectativas ela deve ter e que atitudes ela deve ter com relação à empresa e ao trabalho dela? Eu acho que não existe uma resposta, Bruno. Na verdade, é um aprendizado. Ainda é uma geração que está chegando nas empresas, né? Que chegou há pouco tempo. Eu acho. Outro dia eu fiz um exercício com um profissional e eu acho que ilustra um pouco isso. Ele tinha 24 anos. Ele se formou muito cedo. Ele se formou com 21. E ele tinha acabado de assumir a primeira posição de coordenação dele. E eu perguntei para ele, você tem 24 anos, você foi promovido faz 45 dias, ah, o seu currículo que eu tenho aqui comigo está desatualizado, você aparecia como um especialista ainda. O que te faz vir conversar comigo? Porque afinal de contas você acabou de receber um novo desafio. Ah, e a perspectiva de carreira é a principal justificativa hoje que os jovens têm para mudar de emprego. Ele me falou, não, porque se for uma oportunidade em que eu possa assumir uma responsabilidade maior num prazo menor, eu tenho interesse. E aí eu resolvi dar um pouco de corda nisso para ver onde a gente ia parar. E eu perguntei para ele, você acabou de se tornar coordenador, o que te faria então mudar de emprego? O que é essa velocidade maior? Ah, se eu pudesse assumir uma posição de gestão, eu ser um gerente júnior, me tornar um gerente júnior, eu mudaria. Entendi. Então, se você não conseguir uma posição agora para mudar como gerente júnior, quanto tempo você acha que isso vai levar para acontecer na sua empresa? Porque uma mudança para coordenador é uma coisa que ele me disse que não interessava naquele momento. Ele falou, acredito que uns 2 anos. Pois bem, então vamos imaginar que você continua na sua empresa, daqui 2 anos você é gerente. O que você imagina que vai acontecer daqui 5? Eu acho que eu vou ser um gerente sênior. Entendi, você vai estar então com seus 29 anos e vai ser um gerente sênior. Qual você imagina que é o seu próximo passo? Eu quero me tornar um diretor. E você acredita que você tem condição de se tornar um diretor? Quanto tempo após assumir essa gerência sênior? Eu acho que entre 3 e 5 anos. Falei, vamos então trabalhar com o pior cenário. Aos 35 anos você seria o diretor dessa empresa. O que você quer? Como é que você quer terminar a sua carreira? Eu quero ser presidente de uma empresa. Então, com 35 anos você é diretor, com quanto tempo você acha que você vai se tornar presidente? Aí ele falou, acredito que mais uns 5 anos eu estou preparado para ser presidente. Eu falei, ótimo. Então, com 40 anos de idade, você se tornou presidente de uma empresa. Você vai ter 19 anos de carreira. Por curiosidade, com quanto tempo você imagina que você vai se Se aposentar? aposentar? Ele falou, acho que com 60, 65 anos, mais ou menos, porque eu quero aproveitar a vida. Depois disso, eu não quero trabalhar até tão tarde como meu pai teve que trabalhar. Aí eu falei para ele, poxa, mas durante 19 anos da sua vida, a sua insatisfação fez com que você tivesse que mudar de cargo a cada 3, 4, 5 anos. Como é que vai ser presidente por 20 anos? Então, o jovem, ele não entende isso. Eu estava lendo o último livro do Ricardo Semler e ele fala um pouco sobre isso, né? A perspectiva de vida de quem nasce hoje é que vem a falecer com 90, 100 anos de idade. Muito mais do que a geração dos meus pais, minha e assim por diante. A gente vive mais e quer trabalhar menos. Eu não sei o que a gente vai fazer. Porque, na verdade, o viver mais te permite ter uma carreira, se aposentar, estudar novamente uma segunda profissão, ter uma segunda carreira, se aposentar novamente e ter mais uns 10 ou 15 anos de vida. Então, a conta não está fechando, a história não está se encontrando e a preocupação que eu tenho é uma só. A carreira tem 3 ou 30 anos. Será que essa juventude está preparada para entender que a carreira dura 30 anos? Eu realmente não sei. O senhor sabe, professor? O que eu sei é que esse fenômeno que a gente vê nas empresas também acontece nas escolas. Cada vez mais a gente tem recebido alunos de pós-graduação mais jovens,
é muito interessante que muitos deles vêm antes sequer de ter a sua primeira experiência profissional. Então, ele termina a faculdade, vai fazer a pós-graduação e depois, com o diploma da pós, ele vai buscar a sua primeira posição. Eu acho que tem um outro aspecto, né, quer dizer, além dessa perspectiva de curto, não sei de curto prazo, mas de que tudo aconteça muito velozmente, tem um outro aspecto que pouco se fala sobre esse jovem, que assim, ele trabalha muito, né? A gente tem visto cada vez mais alunos ou chegando muito em cima da hora, porque estavam trabalhando até aquele horário. Muitos, acontece inclusive, de alguns vêm para a aula e depois voltam para o escritório, ou seja, eles estão com uma carga horária muito grande. E aí eu coloco uma questão que é a seguinte: o quanto que, usando a tua expressão, Fernando, fecha essa conta de trabalhar com tanta velocidade, buscando resultados tão rapidamente, tantas horas por dia, como é que vai ser? Eu tenho visto, eu não tenho estatísticas sobre isso, mas é uma percepção de que os jovens cada vez mais jovens estão apresentando sintomas de estresse. Aquilo que a gente via com 40, acontecendo com executivos de 40, 50 anos, agora tem jovens de 25, 29 que já tem. Então, acho que é um aspecto que pouco se fala, mas que também está acontecendo Tem outro fenômeno também no marketing, que é, não só no marketing, mas acredito que em outras profissões também, que é da juniorização, né? Isso é um fenômeno. Como é que as empresas podem lidar com esse fenômeno de que o mercado está cada vez mais jovem, né? Cada vez mais jovens tendo posição executiva de gestão dentro da empresa? Eu tenho a impressão que isso já começou a ter um refluxo, né? É verdade, nós tivemos um processo de juniorização muito grande, até isso muitas vezes tem a ver com questões de custo também, de reduzir folha de pagamentos. Eu tenho a impressão que isso voltou um pouco, quer dizer, lógico, os jovens estão aí, estão empregados, mas eu tenho a impressão que as empresas estão buscando um equilíbrio nisso, né? Porque a juniorização pode ter uma economia muito grande a curto prazo, mas às vezes pode gerar custos maiores a longo prazo. Até pelo fato que nós estávamos discutindo no início, que é a questão de atitude, né? Você precisa equilibrar isso e desenvolver esse profissional. E para isso você precisa ter algumas posições chaves mais seniors que possam estar contribuindo nesse amadurecimento. Eu acho que tem um efeito do crescimento aí também, né? A escassez, a falta de profissionais fez com que as empresas também tivessem que buscar profissionais mais experientes, que por motivos diversos foram relegados, mas que a efetiva falta de mão de obra qualificada obrigou as empresas a falar: opa, peraí, aquele profissional que está aposentado, que talvez custe até um pouco mais caro, mas eu preciso dele porque eu não tenho mais como contratar e eu preciso fazer isso daqui. Na construção civil isso é muito fácil de ser observado, né? Porque a construção de uma hidrelétrica é algo de altíssima complexidade que o engenheiro recém-formado não tem condição de fazer. Isso vale, acho que, para todas as áreas. Então, acho que tem um efeito misto aí, mas a escassez de talento, sem dúvida, obrigou as empresas a irem buscar profissionais mais experientes e reinserirem eles nos quadros, sem dúvida. Interessante. Professor Sérgio, Fernando, você que está assistindo a gente, muito obrigado. A gente fica por aqui nesse debate sobre carreira e profissão de marketing. O Mundo do Marketing, a TV do Mundo do Marketing continua acessando a gente. Obrigado, até a próxima.